É com muita satisfação que esse vídeo está sendo publicado para comemorar o projeto de lei sancionado ontem pelo governador Zema, que instituiu a política estadual de segurança de barragens, uma lei extremamente necessária para Minas Gerais, que estava se arrastando aí na Assembleia Legislativa há anos, e o governo Zema, com pouco mais de 30 dias de trabalho, já consegue sancionar esse projeto, ressalvando aí a aprovação por parte unânime dos 65 deputados da Assembleia Legislativa. Então, sem dúvida alguma, o governo Zema e seus assessores merecem toda a credibilidade por parte dos mineiros, né, na construção de uma legitimidade que é incontroversa e que, se Deus quiser, levará Minas Gerais aos pontos que merecem ser levadas, não é? E então, com essa fé e com essa esperança nesse novo governo, eu vou passar aqui agora as questões técnicas e jurídicas da lei, começando pelas disposições gerais, que no seu artigo 1º ficou instituída a política estadual de segurança de barragens a ser implementada de forma articulada com a política nacional, estabelecida pela Lei Federal 12.334, que vai ser alvo de um outro vídeo. Aqui nós vamos focar na lei estadual. Esta lei se aplica a barragens destinadas à acumulação ou à disposição final ou temporária de rejeitos. Vou frisar, final ou temporária. E registros industriais ou de mineração. Vou frisar, industriais significa que podem ser de outras indústrias não minerárias. E a barragens de água ou líquidos associados a processos industriais ou de mineração. Então, ampliou bastante os efeitos. Então, dentro desses 4 incisos, tem que preencher 2 para poder efetivar a aplicabilidade dessa lei. Então, o primeiro é que a altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, seja maior ou igual a 10 metros. A capacidade total do reservatório maior ou igual a 1 milhão de metros cúbicos. Em qualquer capacidade ou altura, o reservatório com resíduos perigosos e que promova potencial de dano ambiental médio ou alto, conforme regulamentação. Então, preencheu 2 das 4 condições, a lei já é aplicável. Na implementação da política instituída por essa lei, serão observados os seguintes princípios: a prevalência da norma mais protetiva ao meio ambiente e às comunidades, e prioridade para ações de prevenção e fiscalização e monitoramento pelas entidades ambientais competentes do Estado. O empreendedor é o responsável pela segurança da barragem, no caso, o empreendedor é a empresa, não é? No caso, vamos citar aqui as mineradoras, cabendo o desenvolvimento das ações necessárias para garantir a segurança, desde a fase de planejamento, projeto, instalação, operação, desativação e em usos futuros da barragem. Eu grifei de amarelo desativação porque é uma necessidade grande. Tem casos aí de várias barragens desativadas, abandonadas, que a empresa quebrou, ou até por não ter tomado providências, enfim. Então ficou estabelecido que fica nessa responsabilidade. O licenciamento e a fiscalização ambiental de barragens no Estado competem aos órgãos do SISEMA, que é o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, conversando aí com a Política Federal de Segurança de Barragens. O SISEMA, então, com isso, fica integrado com a Política Federal, sendo que o SISEMA é constituído pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pelos Conselhos Estaduais de Política Ambiental, COPAM, pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, CERH, e pelos órgãos vinculados, Fundação Estadual do Meio Ambiente e IEF, Instituto Estadual de Florestas. O órgão ou entidade competente do SISEMA manterá cadastro das barragens conforme seu potencial de dano ambiental. O órgão ou entidade competente do SISEMA elaborará e publicará anualmente o inventário das barragens instaladas no Estado, de acordo com as auditorias realizadas.
Vou para o capítulo 2 do licenciamento ambiental de barragens. A construção, instalação e funcionamento, a ampliação e alteamento de barragens depende de prévio licenciamento ambiental, contemplando aí o EIA e a RIMA, a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Como os entendidos aí na área ambiental sabem, o EIA é um estudo mais especializado, feito por uma equipe multidisciplinar, e o RIMA é um relatório que pode ser compreendido por um homem médio, assim, de uma forma um pouco mais didática. E as 3 etapas já existiam, né, na legislação pátria, e só salientando que na LO, a lei estadual vedou a emissão de licenças concomitantes, ou seja, em paralelo, provisórias, corretivas e ad referendo. As atividades que refere o caput poderão ser executadas pelo empreendedor ou por empresa terceirizada, quando, por exemplo, uma mineradora contrata uma construtora, desde que tenham aí experiência comprovada, com a sua classificação como construção pesada, empresa de construção pesada, e devidamente inscrita no CREA e CONFIA. E aí eu salientei aqui que é uma tendência, acredito que inevitável, a maior participação do CREA e do CONFIA, enquanto órgãos responsáveis pela fiscalização de atividades técnicas relacionadas com a engenharia, seja de geotecnia, estrutura, montagem eletromecânica e outras especialidades de engenharia inerentes aos projetos de barragem. Inclusive com atribuição assim, de anotações de responsabilidade técnica para todos aqueles envolvidos, como está aqui na lei, mas detalhando todos aqueles que trabalham na alçada da segurança de barragens, se inscreverem no CREA, atestando sua responsabilidade de forma expressa, não é? Inclusive com uma avaliação da competência desses profissionais, é uma tendência que me parece irremediável. Importância do envolvimento da Associação Brasileira de Normas Técnicas, esse é um ponto que eu estou salientando, também mostra-se de forma muito clara que haverá essa integração. De acordo com o ordenamento pátrio, normas da ABNT têm caráter de lei, então, desde que editada uma norma vira lei, a norma poderá especificar de uma forma exauriente, né, procedimentos técnicos. Então, essas normas, né, que ainda não existem, certamente deverão ser alvo desses estudos daqui para frente. Nas atividades de construção, instalação, funcionamento, reforma, ampliação e alteamento de barragens, será observada a legislação vigente sobre saúde, higiene e segurança do trabalho relativa ao setor de mineração. No processo de licenciamento ambiental deverão ser atendidas as seguintes exigências. Para a obtenção da LP, projeto conceitual na cota final prevista para a barragem, com respectiva anotação de responsabilidade técnica. Proposta de caução ambiental, estabelecida em regulamento, com propósito de garantir a recuperação socioambiental para casos de sinistro e para desativação da barragem. Eu vou salientar esse aspecto porque fica garantido que, se ocorrer algum dano, já haverá o valor calcionado, né, para suportar esses custos de sinistro, bem como para desativação da barragem. Então, isso é uma inovação extremamente importante. Caracterização preliminar do conteúdo a ser disposto no reservatório da barragem, proposta de estudos e ações acompanhada de cronograma para o desenvolvimento progressivo de tecnologias alternativas, com a finalidade de substituição da disposição de rejeitos e resíduos de mineração em barragens. Estudos sobre o risco geológico, estrutural, sísmico, estudos sobre o comportamento hidrogeológico e estruturais, ou seja, prevê um envolvimento efetivo de especialistas de notório saber. Nós sabemos que a engenharia brasileira tem uma qualidade extraordinária e que esses acidentes eles não podem ser suportados do ponto de vista técnico. Nós temos qualidade para gerir os nossos empreendimentos. Nós temos uma das engenharias mais proficientes do mundo, e a classe dos engenheiros precisa realmente ser colocada na altura daquilo que pode exercer no sentido da sua atuação profissional. Engenheiros
claro, de notório saber. Estudo conceitual de cenários de rupturas com mapas com a mancha da inundação. Para a LI, passando aqui as caixinhas, vamos lá. Para a LI, o projeto executivo na cota final, incluindo caracterização de todas as peculiaridades técnicas com as respectivas ARTs, conforme até um comentário anterior que foi feito. Importante essa responsabilidade técnica ser expressa. Plano de segurança de barragem contendo, além das exigências do plano de ação de emergência, PAI, análise de performance do sistema e previsão de execução periódica de auditorias técnicas de segurança. Ou seja, testar se o plano de contingência vai funcionar, não é? E treinar aquelas pessoas envolvidas para poderem, se for o caso, se safarem de um sinistro. O manual de operação da barragem, contendo no mínimo os procedimentos operacionais de manutenção, a frequência pelo menos quinzenal, de automonitoramento e os níveis de alerta e emergência de instrumentação instalada. Laudo de revisão do projeto da barragem, elaborado por especialista independente. Isso é muito importante, porque a independência técnica ela é fundamental para que possa ter maior credibilidade os estudos, sem prejuízo de todos os profissionais envolvidos, garantindo que todas as premissas do projeto foram verificadas e que o projeto atende aos padrões de segurança exigidos para os casos de barragem com médio e alto potencial de dano ajusante. Para arrematar aqui as exposições da LI, projeto de drenagem pluvial para chuvas decamilenares, ou seja, envolvendo estudos aí de hidrologia pregressos, meteorologia, e plano de desativação da barragem. Então, quer dizer, eu tarjei aqui, já tem que ter um plano detalhado para a desativação da barragem para ser concedida a LI. Para a LO, que é a licença de operação, o empreendedor deverá apresentar no mínimo, quer dizer, algumas outras exigências podem ser feitas pelos órgãos de fiscalização. Estudos completos dos cenários de rupturas com mapas com a mancha de inundação, comprovação da implementação da caução ambiental, com a devida atualização, inclusive, projeto final da barragem como construído, contendo detalhadamente as interferências identificadas na fase de instalação, versão atualizada do manual de operação da barragem, a que se refere a linha D do inciso 2. O órgão ou entidade competente do SISEMA poderá estabelecer exigências específicas em relação à qualificação dos responsáveis técnicos. Essa é uma situação muito importante. Certamente vai ter o envolvimento do CREA nessa situação. Né? Não se pode fazer experiências em assunto de demasiada importância. Então, talvez ocorra até sabatinas públicas desses profissionais para dar transparência a essas escolhas. São vozes correntes aí no segmento da engenharia, não é? Para que os bons profissionais sejam efetivamente colocados nos lugares certos, né? Evitando assim aventuras técnicas que porventura possam ocorrer em relação à não observância da qualidade dos profissionais envolvidos. Interfaces com órgãos de fiscalização, exemplo do CREA e CONFIA, né? É uma tendência muito salientada na lei. Previsão de audiências públicas, não é? Com o envolvimento de todas as partes interessadas, não é? Com espaço reservado e tempo às mulheres, quer dizer, protegendo aí a voz das mulheres nessas audiências. As deliberações e os questionamentos apresentados às audiências constarão em ata. A concessão da LO está condicionada à aprovação do plano de ação de emergência. Na LO constará expressamente o tempo mínimo a ser cumprido entre as ampliações dos alteamentos de barragens e os requisitos técnicos necessários para essas operações. Então, esse é um ponto muito importante. Tem aqui o cronograma. Então, a tendência é que esse cronograma seja um cronograma detalhado, com métricas auferíveis,
pelas órgãos de fiscalização, com feedback das empresas, ampliando essa comunicação, não ficar mais adstrita ali a um pequeno grupo de pessoas, para que justamente essa segurança possa ser gerenciada de uma forma holística e, lógico, evitando-se assim problemas de interpretação eventuais. O órgão ou a entidade ambiental competente deverá, ao conceder a LP, a LI ou a LO, estabelecer condicionantes a serem cumpridas pelo empreendedor. E, caso não cumpridas, acarretará a suspensão da licença. O cumprimento das exigências para cada etapa será comprovado antes da licença subsequente e qualquer omissão referente às exigências que traga esse artigo acarretará a nulidade de eventual licença concedida. Ou seja, aqui o legislador também está endurecendo a mão. De acordo com o minoramento, se desviou da rota, vai ocorrer uma nulidade da licença, ou seja, a nulidade ela perde os efeitos, né? Não se trata, portanto, nesse caso, nem de suspensão. Não serão permitidas alterações no projeto original que modifique a geometria da barragem licenciada, salvo se a alteração for objeto de novo procedimento de licenciamento ambiental. Muito importante também, ou seja, tem que prever a situação definitiva da barragem logo de cara. Depois não vai ser permitido modificações, a não ser que passe novamente pelo mesmo procedimento de licenciamento. Quando houver mais de uma barragem na área de influência, a análise será feita sistematicamente, ou seja, aqui você tem barragens uma embaixo da outra, de baixo pode estar com estabilidade, se as de cima não estiverem, lógico, vai estar ali no local, vamos dizer, da mancha, né, da ruptura, então vai ter que ser avaliado o contexto como um todo. O EIA e o respectivo RIMA, que se refere ao artigo 6º, conterão comprovação da inexistência de melhor técnica disponível e alternativa locacional com menor potencial de risco ou dano ambiental. Esse inciso também é de extrema relevância, porque hoje já existem processos de beneficiamento do rejeito a seco, não é? Que não causa risco nenhum. Pega-se o rejeito, desidrata, né, através de um sistema de prensas, e aí esse rejeito é transportado e compactado em aterros controlados. Então, quer dizer, não tem o menor risco daquilo ali romper, né? Até porque é sólido, compactado, com toda os critérios de compactação das normativas técnicas, né? De drenagem e tudo. Então, isso certamente é uma premissa que vai dominar as tratativas nesse sentido daqui para frente. Avaliação das condições sociais e econômicas das pessoas afetadas, direto ou indiretamente pelo empreendimento, os efeitos cumulativos e sinérgicos e a identificação pormenorizada dos impactos ao patrimônio cultural, material e imaterial. Quer dizer, ampliou aí também o campo da pesquisa. No EIA e no RIMA serão priorizadas alternativas de disposição que minimizem os riscos socioambientais e promovam o desaguamento dos rejeitos e resíduos. Já comentado aí anteriormente, ficam vedadas a acumulação à disposição final ou temporária de rejeitos e resíduos industriais ou de mineração em barragens, sempre que houver melhor técnica disponível. E também, nesse mesmo sentido, o plano de ação PAI de emergência será submetido à análise do órgão ou da entidade estadual competente, e a divulgação e orientação sobre os procedimentos nele previstos ocorrerão por meio de reuniões públicas em locais acessíveis às populações situadas na área de jusante da barragem, que devem ser informadas tempestivamente e estimuladas a participar das ações preventivas e previstas no referido plano. Constará no PAI a previsão de instalação de sistema de alerta sonoro ou outra solução tecnológica de maior eficiência, capaz de alertar e viabilizar o resgate das populações passíveis de serem diretamente atingidas pela mancha de inundação, bem como as medidas específicas para resgatar atingidos, pessoas e animais, mitigar impactos ambientais, assegurar o abastecimento de água potável às comunidades afetadas e resgatar e salvaguardar o patrimônio cultural. Quer dizer, certamente isso vai ter um impacto muito grande, né, nas mineradoras, que é claro que nenhuma empresa quer que esses desastres aconteçam, não é?
sem prejuízo da apuração dos órgãos competentes das responsabilidades, é claro, mas a partir dessa legislação nova, realmente virou lei, e lei, o cumprimento da lei é inexcusável, não é? Ela tem que ser cumprida, ela não apresenta ressalvas nesse sentido. Então, se projeta uma verdadeira reestruturação do setor, não só de mineração, como das empresas fora da área de mineração, que também tenham barragens em sua estrutura. O PAI ficará disponível do empreendimento para que o órgão ambiental competente nas prefeituras dos municípios, e suas ações serão executadas pelo empreendedor da barragem com a devida supervisão dos órgãos competentes. O empreendedor fica obrigado a notificar formalmente ao órgão fiscalizador e à entidade fiscalizadora do SISEMA, em data de início, as dimensões da ampliação, do alteamento, eventuais obras de manutenção corretiva. Tem que notificar, com antecedência mínima de 15 dias úteis da data de início do alteamento ou da manutenção corretiva. Quer dizer, a transparência dessa legislação está clara. Não acabou, se é que existia, né? As caixas pretas deverão serem abertas, informações haverão de circular por força de lei a tudo aquilo que se refere a essas tratativas de segurança de barragem. Em caso de barragens destinadas à acumulação à disposição final temporária de rejeitos ou resíduos de mineração, o pedido de LP será apresentado até 30 dias depois de protocolado o requerimento de autorização ou concessão de lavra ao órgão ou à entidade federal competente. Agora eu coloquei de vermelho, porque esse artigo 12 tem que ser comemorado, pois ficou vedada a concessão de licença ambiental para construção, instalação, ampliação, alteamento de barragem, em cujos estudos de cenários de ruptura seja identificada a comunidade na zona de autossalvamento. Ou seja, ficou eliminada essa possibilidade. Para os fins do disposto dessa lei, considera-se zona de autossalvamento a porção do vale ajusante, ou seja, abaixo da barragem, em que não haja tempo suficiente para uma intervenção da autoridade competente em situação de emergência. Ou seja, e nesse sentido vem o parágrafo 2º para delimitar a extensão da zona de autossalvamento será considerada entre as duas seguintes distâncias a partir da barragem: 10 quilômetros ao longo do curso do vale, a porção do vale passível de ser atingida pela onda de inundação num prazo de 30 minutos, então o que for maior. Se chegar a 10 quilômetros depois de 30 minutos, então prevalece os 10 quilômetros como critério, e vice-versa. Prevalece os 30 minutos de prazo. A critério do órgão ou entidade competente do SISEMA, a distância pode ser majorada até 25 quilômetros, observados a densidade e a localização das áreas habitadas e os dados sobre os patrimônios natural e cultural da região. Esse inciso aqui também, ou melhor, esse artigo também um alívio. Esse é o artigo do alívio. Fica vedada a concessão de licença ambiental para operação ou ampliação de barragens destinadas à acumulação ou à disposição final temporária de rejeitos ou resíduos industriais ou de mineração que utilizem o método de alteamento a montante. Esse é um artigo dos mais importantes dessa lei, quer dizer, está extinta essa verdadeira aberração da engenharia, que é fazer aterro em cima de lama, né? A maior parte de um alteamento de barragem, ele é lançado em cima da lama, quer dizer, que controle de fundação, de estabilidade pode coexistir com uma situação tão precária, não é? Então, parabéns para o governo do Estado, para a Assembleia Legislativa, e é um alívio realmente que esse artigo tenha permanecido em lei. E mais, vem aqui no seu parágrafo primeiro
que o empreendedor fica obrigado a promover a descaracterização das barragens inativas de contenção de rejeitos ou resíduos que utilizem ou que tenham utilizado o método de alteamento a montante na forma do regulamento do órgão ambiental competente, ou seja, não pode fazer mais, as que tiverem vão ter que acabar. O empreendedor, para essa tratativa e essa providência, é responsável por barragem alteada pelo método a montante, atualmente em operação, promoverá em até 3 anos contados da data de publicação dessa lei, ou seja, fevereiro de 2019, a migração para a tecnologia alternativa de acumulação ou disposição de rejeitos e resíduos e a descaracterização da barragem na forma do regulamento do órgão ambiental competente. Ou seja, vai ter que correr, porque 3 anos não é um prazo muito grande para fazer projeto e descomissionar. E é claro que essas tratativas vão ser alvo aí de cronogramas executivos com métricas bem específicas, com acompanhamento diário, semanal das quantidades. A tendência é que essa informação circule, e até está obrigado por lei isso, não é nem uma tendência, né? Seria mesmo uma obrigatoriedade, não é daqui para frente. Então, as quantidades de serviços que vão ser realizadas nos respectivos períodos de tempo vão ter que estar bem assertivamente e objetivamente ali demonstradas, e o confronto entre o que executou e o que foi previsto tem que ser e deve ser periodicamente feito, não é? Para evitar, por exemplo, situações como em Mariana, que até hoje não tem construída nenhuma casa pela Samarco. Quer dizer, imagine o sofrimento daquela população com essa situação. Então, se toda semana fosse feita uma aplanação do monitoramento desse cronograma, com o envolvimento das partes envolvidas, para que todas as partes, seja da esfera governamental, da esfera privada, possam agilizar dentro dos ditames legais, por óbvio, todas aquelas providências necessárias para que esses projetos andem com maior efetividade e não fiquem se arrastando no tempo, como foi visto em Mariana e continua sendo vistos. Então, são 3 anos o prazo para descaracterizar essas barragens, salientando aí dessa tendência de ter um cronograma pactuado, assim, informado em primeiro lugar pela mineradora, mas com reporte, né? A mineradora ou a empresa informando semanalmente como é que está o andamento dos trabalhos, para que essa situação seja gerida da forma que tem que ser. Considere-se barragem descaracterizada para fins do disposto nesse artigo aquela que não opera como estrutura de contenção de sedimentos ou rejeitos, não possuindo características de barragem, sendo destinada a outra finalidade. Quer dizer, está ampliando aí também o rol, né, da abrangência. A reutilização para fins industriais dos sedimentos decorrentes da descaracterização desse objeto será também alvo de licenciamento ambiental. O empreendedor, que se refere os parágrafos 1º e 2º, que são aqui no tocante à desativação dessas barragens no prazo de 3 anos, enviará ao órgão ou entidade ambiental competente, no prazo de 90 dias contados da data de publicação dessa lei, cronograma contendo planejamento de execução das obrigações previstas nos respectivos parágrafos. Agora vamos passar para a fiscalização de barragens. Além das obrigações previstas na legislação vigente, em especial no âmbito da política NSB nacional, cabe ao empreendedor responsável pela barragem passar as informações ao SISEMA com todos os detalhes sobre qualquer alteração que possa acarretar a redução da capacidade de descarga, permitir o acesso restrito dos representantes dos órgãos ou entidades competentes do SISEMA e do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, SINDPEC,
ao local e à documentação relativa à barragem. Olha a transparência novamente aí. Manter registros periódicos dos níveis nos reservatórios, com a respectiva correspondência do volume armazenado, das características químicas e físicas do fluido armazenado, conforme regulamento. Manter registro periódico dos níveis de contaminação do solo e lençol freático na área de influência do reservatório, conforme regulamento. Executar as ações necessárias a garantir a manutenção da segurança da barragem, em especial aquelas recomendadas ou exigidas por responsável técnico, especialmente e não se limitando, né? Salienta-se. Devolver para a bacia hidrográfica de origem a água que foi utilizada na barragem, no mínimo com a mesma qualidade que foi captada. Disponibilizar em site eletrônico com livre acesso ao público. Olha a transparência de novo. Informações detalhadas sobre as empresas terceirizadas, resultados das análises dos acompanhamentos do grau de umidade do nível da barragem, análise semestral da água e da poeira dos rejeitos, com a respectiva ART. Olha aí a anotação de responsabilidade técnica do CREA novamente sendo observada pelo legislador. A cada atualização do plano de segurança, o empreendedor apresentará ao órgão ou entidade competente do SISEMA nova declaração de condição de estabilidade, nos termos do artigo 15. Então, o empreendedor, concluída a implementação do plano de segurança da barragem, no prazo determinado como condicionante da LO, apresentará ao órgão uma declaração de condição de estabilidade e as respectivas ARTs. Assinada, é claro, por profissionais habilitados. As barragens que se trata dessa lei serão objeto de auditoria técnica de segurança, de responsabilidade do empreendedor na seguinte periodicidade. A cada ano, as barragens com alto potencial de dano ambiental, a cada 2 anos, com médio potencial de dano, a cada 3 anos, de baixo potencial de dano. Relatório resultante de auditoria técnica de segurança, acompanhado das RTs dos profissionais responsáveis, será apresentado ao SISEMA até o dia 1º de setembro do ano de sua elaboração, junto com a declaração de condição de estabilidade. Em caso de evento imprevisto na operação da barragem, ou seja, sem prejuízo desses relatórios anuais, não é? Ou alguma alteração, o órgão ou entidade competente SISEMA exigirá do empreendedor, por meio de notificação, a realização de auditoria técnica extraordinária, cujo relatório será apresentado no prazo até de 120 dias contados da notificação, observado o disposto. As auditorias técnicas de segurança e as auditorias técnicas extraordinárias de segurança são realizadas por uma equipe de profissionais independentes. Olha a transparência e a independência aí novamente. Especialistas em segurança de barragens e previamente credenciados perante o órgão ou entidade competente do SISEMA, conforme regulamento. Independentemente da apresentação de relatórios resultantes de auditoria técnica de segurança, auditoria técnica extraordinária de segurança, o órgão ou entidade competente do SISEMA poderá determinar alternativa ou cumulamente a realização de novas auditorias, até que seja testada a estabilidade, a suspensão ou a desativação da barragem. Será elaborado pelo órgão ou entidade competente termo de referência contendo os parâmetros e o roteiro básico que orienta os trabalhos da auditoria técnica. A equipe técnica observará o termo de referência e, se o empreendedor não apresentar a declaração de condição de estabilidade, o SISEMA determinará a suspensão imediata da operação até regularização. Os relatórios resultantes de auditoria técnicas serão submetidos aos membros do Conselho de Administração, dos representantes legais dos empreendimentos, que ficam obrigados à adoção de medidas e providências necessárias. Então, acabou aquela história de que os níveis mais graduados das empresas possam atribuir responsabilidade aos níveis mais baixos, tendo em vista que eles vão serem comunicados, não é, de todos esses relatórios de auditoria. Não é? O órgão ou entidade competente do SISEMA fará vistorias regulares em intervalos não superiores a 1 ano, nas barragens com alto potencial de dano ambiental instaladas no Estado, emitindo laudo técnico sobre o desenvolvimento das ações a cargo do empreendedor. E, por fim, aqui as disposições finais da lei. O órgão ou entidade do SISEMA informará o órgão ou entidade competente do Programa Nacional ou entidade estadual de proteção e defesa civil qualquer não conformidade que implique risco à segurança e desastre ocorrido em barragem instalada no Estado. Vamos salientar a importância aqui da defesa civil também do Estado, né? Coronel Godinho, sobre a tela aí do Coronel Borges, que tem realizado um trabalho heróico
em Mariana, principalmente com viés humanitário, também o Corpo de Bombeiros e demais instituições do Estado. Tem dado realmente uma assistência à altura da importância, né, do caso. É obrigação dos órgãos dos servidores do Poder Executivo informar ao Ministério Público sobre ocorrências de infrações às disposições dessa lei, fornecendo informações e elementos técnicos para que os infratores sejam civil e responsabilizados também criminalmente. O Ministério Público tem feito um trabalho também exemplar, né, como fiscal da lei, para poder intervir no sentido de, no caso de Brumadinho, fazer junções junto à empresa, Vale, para que essas indenizações possam ser desde já resolvidas, e a gente observa até que já existem muitos casos que essas situações estão sendo resolvidas até de forma extrajudicial, não é? O que é muito importante para poder amenizar, pelo menos pouquinho, os danos que essas pessoas sofreram de uma magnitude, não é? Indescritível, não é? Então, o descumprimento disposto nessa lei para ação ou omissão sujeito ao infrator às penalidades, não é? Previstas da Lei 7772, sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis ou penais. E o disposto nesse artigo se aplica ao presidente, diretor, administrador, membro de conselho ou órgão técnico, auditor, consultor, preposto ou mandatário de pessoa jurídica que de qualquer forma concorrer para a infração. Quer dizer, envolveu todo o rol de pessoas da cadeia, vamos dizer assim, de trabalho referente às barragens. Então, realmente, a coisa agora ficou mais ampla e no tocante às responsabilidades expressas em lei. Em caso de desastre decorrente do descumprimento disposto dessa lei, o valor da multa administrativa poderá ser majorado até 1000 vezes. Quer dizer, também a sanção pecuniária é pesadíssima. Do valor das multas aplicadas pelo Estado em caso de infrações às normas de proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos decorrentes de rompimento de barragens, 50% serão destinados aos municípios atingidos pelo rompimento. Olha, esse parágrafo 3º do artigo 22 da lei é muito importante. Então, parabéns novamente ao Estado, o governador Zema e a equipe, os deputados que aprovaram a lei por unanimidade. Quer dizer, essa é uma questão apolítica, não é? É uma questão de interesse geral, que 50% das multas serão destinadas aos municípios atingidos pelo rompimento. Quer dizer, o que se espera é que não tenha que haver esse ressarcimento, né? Mas fica aí o aspecto humanitário da legislação muito patente, não é? O empreendedor é responsável, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados pela instalação e operação da barragem, bem como pelo seu mau funcionamento ou rompimento. Quer dizer, a responsabilidade ambiental é objetiva, isso já estava na legislação pátria e foi migrado aqui para o artigo 23. Quer dizer, a responsabilidade objetiva, ela independe de dolo ou culpa, não é? Quer dizer, o próprio fato por si só já origina essa responsabilidade nas várias esferas do direito, seja na esfera administrativa, civil, criminal, ambiental, entre outras. Então, nesse sentido, o empreendedor fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão ou entidade competente do SISEMA, nas fases de instalação, operação, desativação e em futuros usos da barragem. Ou seja, lá em Brumadinho, parece que a Vale já está lá mobilizando equipamentos para poder retirar a lama, não é? Logicamente, vai ter que ser feito um cronograma disso e aprovado pelos órgãos competentes para que o mais rapidamente possível a situação na região possa voltar ao normal em todos os seus aspectos. O empreendedor fica obrigado a recuperar o ambiente degradado e no artigo 24, as barragens em operação em processo de desativação ou desafiadas atenderão no prazo de 1 ano da publicação dessa lei as exigências. Nos casos em que tais medidas não estejam previstas nos respectivos licenciamentos ambientais,
ou nos casos que não forem implementados pelos empreendimentos. Então é só dar uma voltadinha aí para ler esses incisos, vai ter aí 1 ano para poder exigir, não é? Para colocar, dar efetividade para esses dispositivos legais. As barragens desativadas ou com atividades suspensas por determinação de órgão ou entidade competente somente poderão voltar a operar após a conclusão de processo de licenciamento corretivo. Na ocorrência de acidente ou desastre, as ações recomendadas a qualquer tempo pelos órgãos ou pelas entidades competentes, bem como os deslocamentos aéreos ou terrestres necessários, serão custeados pelo empreendedor ou terão seus custos por ele ressarcidos, independentemente da indenização dos custos de licenciamento e das taxas de controle e fiscalização ambientais. Ou seja, a empresa também tem que custear toda a despesa do Estado, inclusive, olha aí, pelos órgãos ou pelas entidades competentes. Quer dizer, para não acontecer mais nunca, principalmente pelo aspecto humanitário, mas se não bastasse, se acontecer, vai inviabilizar certamente a operação dessas empresas, não tem dúvida alguma, ou quase que inviabilizar, não é? Dependendo do caso. Tem muita reprimenda prevista em lei a partir da data de ontem. Muitas reprimendas, melhor dizendo. Por fim, aqui a lei promovia algumas alterações legislativas, não é? Entre elas, ficam declaradas áreas de vulnerabilidade ambiental do Estado, a área em que haja cruzamentos de rodovias com rios de preservação permanente ou com rios utilizados para abastecimento público. Olha, produziu novas apps aqui. Haja comunidade na zona de autossalvamento de barragem em operação, em processo de desativação ou desativada, destinada à acumulação ou à disposição final temporária de resíduos e resíduos industriais de mineração, independentemente do porte do potencial poluidor, ou seja, para evitar que pessoas possam habitar essas áreas, né? Então, trata-se, portanto, de uma deliberação preventiva da lei. E revogou a Lei 15.531 de março e já entrou em vigor na data de publicação, ou seja, já está valendo, considerando a data de publicação já proferida pelo governador. Então, sendo assim, finalizamos aqui o vídeo, esperando atender a contento e divulgar essa lei. Eu acho que todas as pessoas, tanto da sociedade civil quanto da área técnica, administrativa, do Estado, né, a tendência é que tenha essa lei quase que decorada. E, singelamente, eu espero ter contribuído para a democratização dessa informação. Então, eu desejo essa boa assimilação e, principalmente, que essa lei seja cumprida ipsis literis. E vai ser. Um abraço a todos.